Olá pessoal, Dom André de Andalucia novamente aqui no canal, repetindo o slogan desse mês de julho, que Nanã perdoe os que não podem ver a felicidade dos outros. Hoje eu vou falar sobre um tema que tem desdobramentos dos mais variados, ele pode ser lido de várias formas, né? Hoje eu vou falar sobre assédio. Ah, mas você vai falar do assédio do homem com a mulher? Então, você pode ler dessa forma inclusive, porém, o assédio ele pode ocorrer de muitas maneiras. Hoje eu vou falar especificamente sobre assédio espiritual, mas também assédio físico aos filhos de Pemba de outros terreiros. Então, vamos lá. Assédio espiritual. Primeiro vamos entrar na definição aqui num dicionário aqui no Oxford Languages, o que diz sobre assédio, tá? Assédio, substantivo masculino. 1. Operação militar ou mesmo conjunto de sinais ao redor ou em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer o domínio. 2. Figurado. Insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. Então a gente consegue entender aqui, né, lendo essas duas definições aqui, né, de que assédio, por exemplo, um assédio espiritual, pode ser justamente sim uma insistência impertinente, uma perseguição, uma sugestão ou pretensão constante em relação a alguém que está sendo assediado, né? Ou de você querer algo dessa pessoa, ou de você querer a própria pessoa, enfim, ou algo que essa pessoa pode te oferecer, né? No caso, nós que somos filhos de Pemba, nós temos a nossa energia, né? O nosso axé. Então, o nosso axé, ele vai ser sim alvo de assédio, tanto de quiumbas encarnados como desencarnados. Nossa, quiumbas encarnados? Sim, porque se é assediador, está se comportando como um quiumba, um espírito de pouca luz que está querendo roubar o seu axé, né? Algumas pessoas dão o nome disso de vampirismo energético, tá? Esse é um outro nome chique para isso, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, que quando a gente fica querendo muita atenção de uma pessoa, mas a ponto de ficar impertinente, a gente está assediando. Não está sendo legal. E acredite, não está sendo bom nem para quem está sendo assediado e também não está sendo assediado, é bom para você que está assediando. Porque quanto mais você assedia, mais a pessoa não quer nem conversa com você. Então, é importante que as pessoas comecem a se observar nas suas relações, não somente espirituais, mas nas relações no plano material aqui, se você atua como um assediador ou não. Se você atua como um assediador, você não está tão diferente assim do espírito zombeteiro, que é encaminhado toda vez que você vai no terreiro porque está assediando. Então, posto isso, eu vou falar agora uma outra coisa que é um pouco chatinha também, né? Tem pessoas que já são conhecidas publicamente como sendo filho de Pemba. Quem acompanha aqui o canal, né, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu, André Almeida Rocha, sou filho de Pemba de um terreiro aqui em Belém no Matarazzo, chamado Tenda de Umbanda Amor e Caridade. Pode até não saber que fica em Ermelino, mas sabe que eu sou filho da Tenda de Umbanda Amor e Caridade nesse momento da minha vida. Já tem uns anos já que eu tô na condição de filho dessa casa, com muito amor. Pois bem, que ocorre que às vezes, eu não sei se isso é uma falta de noção, se é falta de clareza, se é falta de vergonha na cara também. Mas, sabem, eu não vejo problema nenhum você ter um negócio, você fala assim, poxa, eu tenho um comércio de artigos religiosos, eu vou fazer divulgação para todo que é macumbeiro daqui do pedaço. E aí não me importa se é cliente da outra loja ou não. A gente está falando de uma relação comercial. Agora, quando a gente fala de espiritualidade, eu acho que é um pouco mais complicado, né? E eu acho muito ruim quando, por exemplo, né, e tem muita gente que entende essa analogia, né? Fala, ai, poxa, a pessoa tá vendo que eu sou macumbeiro, tá me vendo vestido de branco, com guia no pescoço, e a pessoa tá vindo querer pregar cristianismo para mim. Isso é um assédio. Isso é um assédio.
Poxa vida, mas isso acontece também entre os macumbeiros? Sim, infelizmente ocorre sim. Tem um bandista que fica assediando às vezes espírita, querendo que ele venha para o terreiro, né? Ou um católico, mas aí nesse caso eu vou falar de um macumbeiro para macumbeiro, eu tô falando de um bandista para um bandista. Poxa, você já sabe que a pessoa é de um outro terreiro. Pra que você vai entrar no Instagram e mandar uma mensagem convidando a pessoa para vir ao seu terreiro, sabendo que a pessoa é de terreiro, sabendo que a pessoa, inclusive, tem giro no mesmo dia e horário do seu terreiro? Eu estava acompanhando há pouco, né? Tem um outro canal aqui no YouTube. Acho que esse vídeo eu vou mandar pro Instagram e pro Facebook, mas enfim. Tem um canal aqui de Umbanda também, que eu sigo também, né? E esse pai de santo, ele tava sendo categórico dizendo que ele acha que no começo do ingresso da pessoa na religião, que seria bom a pessoa conhecer outros terreiros para ela não entrar logo no primeiro que ela escolhe, né? Que ela resolve ir, né? Eu acho que isso é uma questão que cabe à espiritualidade, né? Esse é um ponto que eu tenho de discordância, porque às vezes a pessoa já foi naquele terreiro porque ela tem missão naquele terreiro. Às vezes não, às vezes a pessoa, por outro motivo, ela vai conhece um, depois ela conhece o outro, depois ela conhece outro, e aí ela se estabelece num determinado terreiro, né? E sem julgamentos nem com um para com o outro, mas às vezes a pessoa está muito mais alinhada na missão dela e às vezes ela sente no coração dela que é aquele terreiro e aquele ali pronto, acabou, né? E quem somos nós pra gente criticar uma escolha da alma da pessoa, né? Então, nesse ponto acho que não tem uma regra, né? Mas eu tava refletindo em relação a isso e eu pensei, poxa, mas e como é que fica em relação ao assédio, né? Porque é isso, né? A pessoa não tem noção que, ou tem noção ou ela não quer ter noção, que ela tá sendo uma assediadora. Ela tá se comportando como que os quiumbas, que provavelmente ela tenta encaminhar nos trabalhos espirituais que ela mesma participa, ou que às vezes ela conduz, né? Então, é isso, pessoal. Eu poderia ter ido somente do ponto de vista moral, mas eu decidi expandir isso para um aspecto espiritual também, porque infelizmente eu percebi que quando eu falo somente de aspectos éticos e morais dentro da religião, o vídeo acaba não tendo tanto engajamento, tá certo? Então, saravá a todos, uma ótima segunda-feira e repetindo o dita-me para o mês de julho, que Nanamburuque perdoe todos aqueles que não podem ver a felicidade alheia. Saravá a todos e uma ótima semana.